E aí que a gente entra dentro desse modelo transteórico da TCC, da Teoria Cognitiva Comportamental de Mudança. Esse modelo é constituído em 5 etapas, e sempre que a gente vai mudar comportamento, a gente passa por essas 5 etapas. São etapas importantes do mudança, e por que eu comecei dizendo desses 6 meses, né? Porque dentro desse processo de mudança, e obviamente, né, eu tô falando 6 meses, mas isso pode para uns ser mais rápidos, para outros ser mais lento, vai depender do contexto, vai depender das experiências de vida, vai depender de tantas outras coisas. Então, é óbvio que não é uma coisa engessada, mas é um período que dentro desse processo transteórico a gente vai perceber que existem aí coisas importantes que vão sinalizar determinado processo que acontece. E aí a gente vai entender esse processo com a vida da Aline. Como assim? Vamos começar. Como eu disse, o processo ele tem 5 etapas. A primeira etapa é a pré-contemplação. O que é a pré-contemplação? É quando o problema quase não existe. É quando tu não percebe que tu tem verdadeiramente um problema. Foi exatamente isso que aconteceu durante 41 anos da Aline. Quando ela estava com dívida no banco, ela não percebia que isso era um problema. Quando ela abriu a empresa dela e fez dívida para a empresa, ela não percebia que isso era um problema. Quando ela entrou numa cadeira executiva ganhando super bem, ela não percebia que isso era um problema. Ela só percebeu isso que era um problema no momento que começou a haver conflito dentro de casa. E que ela começou a ser questionada do comportamento que ela tinha. Antes disso, não haviam evidências externas que confrontassem o que ela acreditava. Isso é dissonância cognitiva, né? É quando tu tem evidências que confrontam o que tu pensa. E esse confronto não estava existindo. Porque ela estava vivendo naquele mesmo ambiente que ela sempre viveu, com as pessoas que ela sempre viveu, num contexto de banco, num contexto nas empresas, todo mundo tinha dívida. Aquilo ali era o normal. Então ela não questionava que pudesse existir uma vida sem dívida. Ela não questionava que pudesse existir uma vida em que não, esse conflito todo ele não se acontecesse, né? E aí quando ela foi confrontada, ela disse: opa, mas então existe uma outra vida que não essa. E talvez essa outra vida seja melhor. Será? Então, a pré-contemplação é justamente quando tu nem te dá conta que tu precisa mudar. O Kahneman tem uma frase, já falei no último episódio, sempre falo ela, né? Tudo que tu vê, se tu não percebe e se tu não coloca estímulos externos que contraponham as tuas crenças, tu sempre vai acreditar que a forma com que tu tá te comportando é a mais adequada. Por isso que é tão importante a gente confrontar o que a gente pensa, confrontar as nossas decisões. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô com a escolha certa? O que tá acontecendo? Porque isso vai garantir que, sim, esse é um caminho a ser seguido. Ou não, esse não é um caminho a ser seguido. Eu tô fazendo só caca na minha vida. Só caca. Eu tô que nem um ratinho correndo dentro da gaiola. Eu não tô indo para lugar nenhum. Então, peraí, eu tenho que repensar as minhas decisões. Só que no modelo, na etapa pré-contemplação, isso não acontece. Esse contraponto não acontece. E muitas pessoas ficam a vida toda aqui. Acham que essa é a vida natural. E parabéns pra ti que já tá aqui, né? Que já tá expondo a um conteúdo que é um conteúdo que não é um conteúdo topão, assim, no sentido de que qualquer pessoa tenha disposição de escutar. E eu já faço dessa forma porque é para ter esse exercício de reflexão. Nós temos que aprender a pensar. Nós temos que aprender a ser críticos. Nós temos que aprender a não viver como uma marionete. Só que para isso a gente tem que pensar. E muitas pessoas não estão dispostas a pensar. Quem me escuta está disposto a pensar. Ah, Jéssica, acho o teu conteúdo muito longo. Talvez tu não esteja disposto a pensar.
Eu escuto conteúdo no 2x, porque eu acho que me ajuda no foco atencional. Se tu não tem tanto tempo, coloca no 2x. Agora, se tu acha longo pelo fato de que é muito conteúdo, talvez tu esteja com não tanta disposição de pensar. E a gente precisa amar pensar. Se desafiar, se contrapor. Se questionar. A primeira etapa, ninguém sai da primeira etapa sem se questionar. Ninguém sai da etapa de pré-contemplação sem se questionar. Será que o que eu tô fazendo é certo? Será que a vida que eu tô levando é a vida que vai me aproximar de onde eu quero chegar? Se tu não fizeres esses questionamentos, tu vai ficar sempre exatamente na mesma vida. Ou tu pode chegar à constatação que sim, essa é a vida que eu quero ter. Então é ótimo. Mas tem que se questionar. E aí um ponto importante dentro dessa etapa é que muitas vezes, quando a gente começa nesse movimento de reestruturação financeira ou qualquer tipo de reestruturação na nossa vida, a gente quer que as pessoas que estejam na nossa volta também entrem nesse movimento, né? E aí o que que acontece? O que acontece é que muitas vezes, ao tentar entrar nesse movimento, a gente quer trazer as outras pessoas e a gente quer forçar que as outras pessoas percorram esse mesmo caminho. Não, mas é que a minha mãe, ela precisa fazer isso. Não, mas é porque o meu irmão, não, mas é porque... Entenda uma coisa. Quem tá no período de pré-contemplação, que não se deu conta que o problema existe, que o problema está afetando a vida dele, não vai mudar. Qualquer esforço que você faça para querer que essa pessoa mude é em vão. É gasto de energia. Essa pessoa ela tem que entender que ela precisa mudar. Ela tem que aceitar que ela precisa mudar. Então, não queira enfiar a goela abaixo a mudança na vida dela. O que que tu vai fazer? Implementa a mudança na tua vida. E traz os resultados. Nossa, mano, mãe, pai, irmão, sei lá. Tu acredita que eu comecei a seguir o podcast Mais Que Finanças? E escutando, e comecei a me questionar algumas coisas. E eu percebi que existem diversos comportamentos meus ao longo da minha vida que são péssimos. Como, por exemplo, fazer dívida. E aí eu comecei a me reorganizar para pagar essas dívidas. E aí tu sabe que já faz 6 meses que eu tô nesse movimento e que agora eu consigo encaixar dentro do meu orçamento todas as dívidas. A partir dessa questão de entregar todas as dívidas, eu consigo também já começar a montar uma reserva de emergência. Nossa, eu tô me sentindo tão bem. Tô me sentindo tão leve. Eu tô vendo luz no fim do túnel. Eu tô vendo luz no fim do túnel. Muito bom isso que eu tô vivendo. Aí a pessoa vai olhar pra ti e dizer assim: paz? Luz no fim do túnel? É possível? Sim, é possível. Ah, mas então eu vou me interessar. O que será que eu tenho que me questionar? Entende? Que é muito diferente de tu chegar e dizer assim, tu tem que mudar, porque tu não vê o que tu tá fazendo da tua vida, tu vai acabar com a tua vida. Não vai adiantar dessa forma. Não vai adiantar dessa forma. Para que tu tire uma pessoa da pré-contemplação, tu precisa instigar essa pessoa. Tu precisa despertar motivação, interesse, desejo pela mudança. É nesse movimento que tu tem que fazer para que ela se interesse pela mudança. Então, é por esse o caminho. E, como tu pode perceber, a Aline... Ih, ficou um ih! A Aline já saiu dessa fase. Porque ela teve o contraponto do marido. E aí ela começou a se questionar. E ela percebeu, realmente eu tenho que mudar. E aí ela entra na segunda fase, que é a contemplação. É quando a pessoa, ela entende que ela precisa mudar. Ela percebe que existe um sentimento ambivalente, um sentimento que se confronta. Eu gosto da minha vida exuberante, com muitas compras, com muitos ternos, com não sei o quê.
Mas eu tô vendo que isso não tá me levando a nada. Pelo contrário, tá me colocando com mais dívida, dificuldade com meu marido, dificuldade com meu filho, minha filha. A Aline tem uma filha. Dificuldade na execução das tarefas. Então, não é esse o caminho. Então, a contemplação é como se eu visse o problema, o nome já diz tudo, né? Eu já enxergo o problema. Eu já vejo que eu tenho que mudar. Mas eu ainda não fiz nada. Eu ainda tô nesse conflito, nessa ambivalência, nessa coisa do tipo, vai ser difícil, vai ser desafiador, vai ser, mas eu sei que eu tenho que dar esse mergulho, eu sei que eu tenho que dar essa ação. Então, eu enxergo lá o problema e agora eu contemplo o problema. Ah, tu tá aí, né? Talvez a gente tenha que resolver isso aí. É, nós temos que resolver isso aí. E aí ela começa a pensar o que ela precisa fazer pra mudar. E aí ela começa a entrar na terceira etapa, a preparação. E muita gente negligencia essa etapa da preparação. A etapa de como que eu vou fazer isso? O que que eu preciso fazer para mudar? Onde que eu vou entregar o esforço inicial? Como que eu vou fazer isso? Aí ela começa a montar planejamento. Bom, mas se existe, né? As dívidas da empresa já estão acabando. E se eu pagava a dívida, tava sobrando esse dinheiro. Agora esse dinheiro parou de sobrar, porque eu tô gastando. Então o que eu tenho que fazer é me organizar, porque agora tem um cartão de crédito gordo, né? Que vai ter que ser repensado. Eu tenho que reorganizar esse cartão de crédito e tenho que diminuir as minhas despesas. Mas o que que tá me fazendo ter tantas despesas? A minha necessidade de querer me apresentar de uma forma A, B, C, D, F, G, H. Tá? Então, existe ali um problema, né? Existe ali um desafio de que eu vou ter que encarar o esforço, o desconforto de mudar o meu estilo de vida. E por que que eu digo que essa é uma parte bem desafiadora, né? Porque quando acontece isso, a pessoa ela tem uma percepção de que ela vai perder. O foco dela é no que ela tá perdendo. Mas eu vou perder. Se eu seguir por esse caminho, ela tá montando o plano. Se eu seguir por esse caminho, eu vou perder os restaurantes que eu tenho ido. Eu vou perder as roupas que eu tenho comprado. Ai, as vendedoras me atendem tão bem, são tão carinhosas comigo, atenciosas, dedicadas. Quase minha amiga. Aí ela começa a pensar no que ela vai perder. E isso é um grande erro. Tu não tem que pensar num processo de reestruturação que tu tá perdendo, tu tem que pensar o que tu tá ganhando. E o que tu tá ganhando é muito maior do que tu tá perdendo. Porque o que tu tá perdendo não te levaria para a vida que tu quer. Então tu tem que olhar para o futuro e pensar assim, mas que vida eu quero? No caso da Aline, eu quero uma vida com segurança, com reserva de emergência, poder fazer viagens com minha filha e meu marido, eu quero ter tranquilidade, eu quero botar a cabeça no travesseiro e não ficar pensando que eu tenho 1000 dívidas para pagar, se eu não vou conseguir pagar o condomínio, se eu não vou conseguir pagar o aluguel, se eu não vou conseguir isso, se eu não vou conseguir pagar o financiamento. Eu quero ter paz. É nesse afeto que a gente falou, não sei se tu assistiu, o último episódio eu falei sobre afeto, né? Mas é sobre esse afeto que a gente tem que falar. Que a gente tem que colocar o empenho, né? A nossa dedicação de percepção da atenção. Porque daí fica mais fácil abrir mão de determinadas coisas, como os restaurantes, as coisas, entendeu? Agora, se eu só olhar pra aquilo e pensar assim, eu tô perdendo o restaurante, eu tô perdendo a comida, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, não tem como sair disso, sabe? Então, para que a gente construa uma etapa de preparação adequada, eu preciso construir uma etapa que seja alicerçada em coisas que façam sentido para a vida que eu quero construir. E aí eu tenho que preparar, né? Por onde eu vou começar?
qual vai ser o mês, qual vai ser o foco inicial, quais são os gatilhos que me interferem para que eu consiga chegar onde eu quero chegar. E aí eu monto o plano. E aí eu entro na quarta etapa, que é a ação, que é a implementação do plano que foi desenvolvido. E aí já tá a construção de mês a mês fazer o que tem que ser feito. Controlar os gastos no cartão, ajustar o comportamento, ajustar as suas emoções que vão fazendo com que por vezes dê aquele ímpeto de nossa, mas, né? Então é ir colocando a ação. Então nesse estágio é quando efetivamente a mudança começa a acontecer. A Aline ainda não tá aqui. A Aline tá lá na contemplação. Ela tá contemplando. Quando ela chega nessa fase de ação, é quando ela já está fazendo. Os planos que antes eram só planos, agora eles começam a vir à tona. Só que daí, no momento que tu começa a fazer isso, a gente passa para a quinta etapa, que é a manutenção. E é aqui que a maior parte das pessoas erram. Então, quando eu iniciei o podcast falando que como mudar a vida em 6 meses, que parece um clichêzão, a grande questão é que depois de 6 meses que tu já está na ação, tu já está na etapa de manutenção. Tu já agiu durante 6 meses. Agora, a única coisa que resta é manter. É só manter. Que é um grande desafio, tanto quanto a etapa da pré-contemplação, da preparação e da ação. Por quê? Porque podem acontecer esses erros, né? Que é quando a gente vê muitas pessoas desistindo porque elas têm recaídas. E essas recaídas geram uma frustração gigantesca. E aí tu olha e diz assim, não é pra mim. Só que tu já tá há 6 meses nisso. Tu já passou pela dor de te dar conta que tinha um problema. De contemplar esse problema. De preparar a resolução desse problema. E tu já tá há 6 meses agindo. Tu já passou pela dor de achar que era só perda. E aqui tu já começa a ter aquela sensação do tipo, talvez tenha caminhos. Só que daí, por vezes, é nesses caminhos que dá recaídas. Aí a pessoa olha pra recaída e diz assim, não vai dar certo. É um grande fracasso. Pensar que eu vou conseguir te sair dessa bola de neve. Não vou conseguir. Melhor desistir. E aí a pessoa quer desistir. Aí a pessoa quer largar. Só que é exatamente nessa fase que a gente tem que manter. Por isso que a fase se chama manutenção.